Oi, gente. Nessa aula eu vou mostrar como fazer o motivo de número 2, que fica encaixado com o motivo número 1 no tapete Aurora. E no total vai precisar de 2 motivos desse. Vamos lá? Então, como eu mostrei no vídeo anterior, esse motivo ele é bem parecido na questão de espaçamento. A diferença é que ele tem mais zigue-zagues, mas a contagem vocês vão ver que é parecida e fácil de lembrar. Então, a gente vai começar fazendo 144 correntinhas. Não tem segredo. Lembrando que as correntinhas iniciais precisam ser um pouquinho mais relaxadas, ou utilizar uma agulha de numeração maior. E eu volto quando tiver terminado. Então, chegamos aqui, uma estrutura de 144 correntinhas. Na última correntinha, a gente vai fazer o primeiro ponto alto duplo. Tô fazendo ponto alto duplo flutuante, escondendo os fiozinhos do arremate. Então, a gente vai fazer, contando com esse primeiro, 20 pontos altos duplos. Um em cada correntinha. Até chegar no canto interno. Então, chegando no 20º ponto, a gente vai fazer, primeiramente, a diminuição de canto interno, o canto interno. 3 pontos altos duplos, fechados juntos. Pula 2 correntinhas de base e 3 pontos altos duplos, fechados juntos. E agora a gente vai fazer 19 pontos altos duplos, um em cada correntinha de base, até chegar no canto externo, onde eu vou dar uma dica para o acabamento ficar bastante regular. Já volto. Então, chegando no 19º, a gente vai fazer um aumento de canto externo. Mas como a gente não tem um espaço definido aqui de 2 correntinhas, a dica que eu dou é marcar a terceira correntinha à frente. 1, 2, terceira. Marca essa correntinha temporariamente e faz o canto externo nesse espaço formado. Assim a gente não perde o próximo ponto. Os cantos ficam bem similares ao longo da peça. Dois bloquinhos de pontos altos duplos, separados por 2 correntinhas, e quando chegar nesse ponto marcado aqui, vejamos, aqui, ó, eu faço o primeiro de mais 19 pontos altos duplos, um em cada correntinha, seguindo a sequência. Depois que fez o aumento de canto externo, dá para tirar, só precisa de um marcadorzinho ou algum fechinho, algum pedaço de fio. Então, estamos aqui, a gente vai fazer esse padrão de diminuição, canto interno, 19, canto externo, 19, vai se manter o 19. Vamos lá. Então, mais 19 pontos, agora alternando com um canto interno.
Mesma coisa. Três pontos altos fechados juntos. Pula dois. Agora mais 19 pontos altos duplos, um em cada correntinha. E logo depois, um outro aumento de canto. Canto externo. E logo depois, um canto externo. Então, agora mais 19 pontos e alternando, agora a gente vai fazer o aumento de canto externo. Essa é a correntinha atual. Duas correntinhas de separação na terceira marca, que vai ser o próximo ponto, logo após o aumento de canto externo. E mesma coisa. Agora, completando mais 19 pontos altos duplos, até chegar na próxima diminuição. Podemos tirar o marcadorzinho e seguimos. Então, estamos quase chegando no final e vamos fazer mais um canto interno. Canto interno não precisa de marcador. São 3 pontos altos duplos, fechados juntos. E um fica em cada correntinha. Diferente do canto externo que fica envolvendo as duas correntinhas. Assim como a gente faz no restante dos cantos externos. E, para chegar até o final, 19 pontos altos duplos, um em cada correntinha. Volto lá. Então, depois de fazer os últimos 19, vai sobrar uma correntinha no final para a gente fazer o retorno. Então, a regra nesse canto é a mesma. São 3 pontos altos duplos nessa última correntinha. Duas correntinhas. E 4 pontos altos duplos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos duplos. Tudo nesse último ponto de base. Essa última correntinha. Vocês podem ver que o retorno a gente pode contar, mas sempre que tiver um aumento, faz a regra do aumento de canto externo. Sempre que tiver um canto externo, a gente faz o canto externo sobre o canto externo e o canto interno sobre o canto interno. Então não tem segredo. Eu vou fazer junto com vocês, contando para conferir. Então, seguindo o padrão, a gente conta depois dessa virada 22 pontos altos duplos, um em cada espaço, um em cada correntinha, e a gente segue pro canto externo. Lembrando que pode envolver as correntinhas, não precisa ser separadamente. 3 em um ponto e 3 em outro, pode ser tudo junto. Então, chegando no primeiro canto externo, é a mesma regra. 3 pontos altos, com duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos duplos. Então, aqui a gente vai fazer 22 pontos altos duplos,
um em cada correntinha, o canto externo, e a gente vai seguir na mesma contagem, vão ser 19 pontos altos duplos entre os aumentos e diminuições, entre os cantos internos e externos. Então, depois dos 19 pontos, deve sobrar 3 pontos de base, onde a gente vai fazer o canto interno. 3 pontos altos fechados juntos, partindo para o outro lado, tomando cuidado para ele estar alinhado com o ponto na lateral do canto externo, que às vezes pode ficar um pouco escondido também. E completando o primeiro canto interno do retorno. E daqui pra frente a gente vai seguir esse mesmo padrão. São 19 pontos entre o canto interno e externo. 19 e 19. E a gente retorna quando tiver aqui no finalzinho. Então, chegando aqui no finalzinho, a gente vai fazer o último canto externo e fazer 22 pontos antes da última correntinha, do espaço de correntinha. E aí a gente faz o retorno e volta pro início. No último ponto, vão ser 3 pontos altos duplos, 2 correntinhas, 4 pontos altos duplos, 2 correntinhas e 2 pontos altos duplos, pra a gente emendar. Para emendar, tô usando aquela mesma técnica. Pega o rabicho do final, passa pelo segundo ponto da carreira, pelas 2 alcinhas de frente para trás, retorna essa mesma alcinha, passando pela alça externa e pela terceira alça do ponto. Pode ser com uma agulha menor também, se não conseguir. E aí, nesse lugar, bem discreto, a gente ata um nó quadrado. Pode reforçar bem. E vamos cortar. Certo? Então, revisando, ó, a gente começou por aqui, fez 22 pontos, um canto interno, 19 pontos, canto externo, 19 pontos, canto interno, 19 pontos, canto externo, 19 pontos, canto interno, 22 pontos, até a última correntinha, que vai ter o padrão da virada. 3 pontos altos duplos, 2 correntinhas, 4 pontos altos duplos, 2 correntinhas, 3 pontos altos duplos, no mesmo ponto de base, na última correntinha. E para retornar, a gente vai começar com 22 pontos altos duplos, canto externo, 19, canto interno, 19, canto externo, 19, canto interno, 19, canto externo e 22. Até fazer o retorno de novo. Faz 3, 2 correntinhas, 4, 2 correntinhas e, por último, 2 pontos altos duplos. E juntando com o primeiro, a gente termina a primeira carreira do motivo número 2. Então, se você já tiver feito o motivo número 1, você vai ver que nas próximas carreiras depois da primeira, o padrão vai se seguir. Então, a gente vai começar nesse canto externo, lembrando que é sempre um pouco antes do primeiro canto interno, e vai fazer o ponto alto flutuante.
certo? Mas eu vou falar aqui e mostrar onde que vai mudar. Aqui, essa quantidade de pontos não vai mudar. Vai continuar sendo 19. A partir de agora vai ser 19. Porque de um lado tá aumentando, o outro tá diminuindo. Aqui continua sendo 19. E aí os cantos internos vão ficar sempre alinhados com o anterior, da carreira anterior, percebendo que são 3 pontos antes e 3 pontos depois, certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E entre um canto interno e um canto externo vão ter 19 ao longo desse zigue-zague todo. No final vai ser 19. E aqui vão ser 4 pontos sobre esses 4 pontos da carreira anterior, com os 2 aumentos de canto. Aí, nesses segmentos onde tem aumento, tem cantos externos dos dois lados, a gente vai somar 6. Então, se na carreira anterior foi 22 de separação, nessa vai ser 28, certo? E aqui também no finalzinho. No finalzinho a gente vai encontrar 28. Então é isso, é só seguir o padrão da carreira anterior e confira antes para ver se essa carreira inicial, a primeira carreira, tá bem precisa. Se tiver um erro de 1 ou 2 pontos, ainda assim dá para corrigir nessa carreira, mas o ideal é que seja bem preciso, certo? Eu vou terminar aqui e a gente se encontra no final.